Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, pessoal? Então, pessoal, hoje a nossa aulinha vai ser dessa blusa de frio aí, uma gracinha, né? Eu vou explicar agora para vocês fazer todos os tamanhos, tá? Material que vocês vão usar. Vou mostrar aqui para vocês o que eu usei. Porém, gente, vocês podem usar qualquer tex, tá? Não se prenda a esse tex. Essa peça é uma peça que você pode usar qualquer tex. Se você quiser usar um tex menor, dá certo. Se você quiser um tex maior, também vai dar certo, tá? Tudo aí que você tem que respeitar é o tamanho da sua agulha para o tex indicado, porque todo material tem um tex aqui, ele indica qual o tamanho da agulha. Respeitando isso, você pode usar qualquer material, tá bom? Na minha peça, eu vou estar usando essas cores aqui, ó. Vou estar usando essa cor, que é o caramelo, 73, 71, 100% algodão. Esse daqui, que é o verde arbustro, 51, 64, 100% algodão. Esse aqui, ó, que é o verde candy, 2204, 100% algodão. E esse azul candy, que é o 2012, 100% algodão. Então, eu vou estar usando essas quatro cores. Aliás, tem quatro não, tem cinco. Tem outra cor aqui também que eu quero mesclar. Perdão. É o natural, tá? Tô usando o natural também. Esse aqui eu não tô usando 100% algodão, porque eu não tenho ele aqui no 100% algodão. Tô usando ele no 85% algodão. O tex é bem parecido, então não vai dar diferença. Mas se você tiver todo no material da mesma cor, tu usa o material que você tem aí, tá bom? Por isso que eu tô falando pra vocês, pode usar qualquer material. Esse 85% algodão aqui, o tex dele é quase o mesmo, ó, o tex dele é 369, aqui, ó. E esse 100% algodão é 378, então muita pouca diferença. Então, você pode mesclar os dois que dá certo. Eu vou estar usando esse cru aqui, que é o natural, no 85%, porque no momento aqui eu não tenho o 100% a quantidade que eu preciso. O que eu tenho não daria, então vou usar esse que eu tenho bastante, tá? Mas você pode usar qualquer material. Para esses tex, eu vou estar usando a agulha de número 2,5 e tesoura, tá? Essa blusa, a gente começa ela pela nossa barrinha aí, ó, pela essa parte de baixo dela. Eu já tô com a minha aqui um pedacinho adiantado, ó, a minha já tá nessa altura. Então, vou mostrar pra vocês agora o que eu fiz pra chegar nesse tamanho, tá? Que a minha aqui eu já adiantei ela um pouquinho, que fica mais fácil. Então, eu vou fazer uma amostra aqui, que a partir dessa amostra, você pode fazer qualquer tamanho. E pra fazer a amostra, eu vou estar usando esse material aqui, que é o 100% algodão, do mesmo tex que esse, tá? Só pra vocês terem noção. Aí, bora começar então? Você vai prender aqui a sua linha na agulha e vai fazer mais, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntes, tá? Essa aqui vai ser a altura da minha barra. Div, eu quero uma barrinha menor. Coloca menos corrente. Ah, eu quero uma barrinha mais larga. Coloca mais corrente. A diferença que vai dar é isso aqui, ó. Esses 18 aqui vai ser a altura, tá? Essa altura aqui, ó. Se você quer essa barrinha maior, coloca mais corrente. Se quer menor, coloca menos corrente. A minha eu coloquei com 18, que no final vai ficar com 16 pontos, porque eu vou voltar aqui, ó. Vou pular 1, 2, vou entrar no terceiro aqui, ó, e vou voltar fazendo ponto baixo. Esse tamanho aqui eu achei que ficou um tamanho ideal. Vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros. Pegar minha fita métrica. Aqui, ó, ele deu quase 7 centímetros, 6,5, quase 7. Então, se você quer menos, coloca menos corrente. Se quer maior, coloca mais. Ah, eu quero um com 10. Ok, aumenta a quantidade de corrente até você atingir 10 centímetros, né? Só isso. Agora, pessoal, você vai voltar fazendo o ponto baixo sobre cada corrente de base. Esse ponto é aquele pontinho sanfonado, né? Ele fica bem elástico. Então, por isso, não tem necessidade de você fazer ele muito grande, porque essa blusinha, ela fica um pouquinho mais apertada embaixo e soltinha na altura dos pontos. Por ser um ponto sanfonado, ele laceia aqui, ó, quando a gente puxa, tá? Então, eu fiz ela um pouquinho, eu fiz ela o tamanho exato da minha
Da minha cintura aqui do meu corpo. E vou abrir ela um pouquinho aqui, ó. Se vocês notar, pode ver que ela deu uma abertinha aqui. Então, eu quero abrir ela aqui pra ela ficar fofinha na altura. E aqui ela vai ficar apertadinha. E por ser um ponto que ele laceia, esse ponto, ele pode ser um pouquinho menor. Não tem problema, tá? Aqui, ó. Vou fazer correntes até o final. Esse trabalho é um trabalho que você pode fazer por duas partes, fazer a frente separada das costas, ou você pode fazer tudo. Eu optei por fazer tudo de uma vez, gente, para não ter que costurar depois. Então, eu fiz, mas se você quiser fazer a frente e depois fazer as costas, vou explicar para vocês também. Cheguei no final, vou virar o meu trabalho. Deixa eu puxar meu fio aqui, que esse fio tá fora do novelo, tá? Prestes a acontecer um acidente de cair no chão. Aqui, ó, eu não vou subir corrente, tá? Vou dar uma alongadinha de leve aqui no meu pontinho que tá na agulha. Vou voltar aqui, ó, só na correntinha de trás. E fazer um ponto baixo. Nesse trabalho aqui, então, não vou usar correntinha pra virar. Vou sempre fazer dessa maneira. Toda vez que eu chegar no final, que eu tiver que voltar, eu vou dar uma alongadinha no fio e pegar na correntinha de trás. Que agora a gente vai trabalhar somente nas correntinhas de trás, pra dar esse efeito sanfonado no pontinho. Ponto baixo, gente. Essa barrinha é toda no ponto baixo. Então, ela é demorada um pouco pra fazer, por isso que eu adiantei a minha. Porque senão a gente ia perder muito tempo aqui. Eu fiz essa barrinha minha ontem à noite, comecei a dar adiantado ontem à noite para agora vir gravar aqui durante o dia para vocês verem. Vou colocar ponto baixo sobre ponto baixo. Até lá no final e vou fazer mais uma viradinha com vocês para me explicar o tamanho. Que aqui eu acho que vocês já pegaram, né? Que aqui é que a gente vai fazer, ó. Pode ser feito em qualquer tex, qualquer cor, gente. Agora, né, a gente já tá no outono, já tá bem friozinho aqui em Minas. Sempre, gente, ó, respeitando, pegando aqui até o último ponto, viu? Você vem até o último ponto aqui, ó, porque senão vai diminuir. Se você tiver alguma dúvida, conta, vai contando os pontos. Tem que dar 16 pontos aqui com essa medida que eu passei para vocês. Se vocês colocar mais, conta a primeira carreira quantos pontos deu e vai contando para você não... Tem muita gente que tem essa dificuldade, às vezes aumenta aqui, ó, no cantinho, ou então diminui. Então, vai contando para ver se deu a mesma quantidade de ponto da primeira carreira, assim você não terá problema. Ó, cheguei no final, viro o meu trabalho. Dou só uma alongadinha aqui no ponto e volto, ó, dentro da cordinha, puxo lá e faço um ponto baixo. E vou voltar ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar lá no final. E vou fazer desse jeito, gente, até eu obter o tamanho que eu quero. Ah, e qual que é o tamanho que eu quero? Então, deixa eu só arredar minha cadeira aqui. Você vai fazer só uma parte? Se você for fazer só uma parte, você vai ter que ter as medidas do seu dorso. Você tendo a medida do seu dorso, você vai dividir ele por 2. Se você tem um dorso de 90, dividido por 2 dá 45. Então, você vai ter que ter duas partes para chegar nos 90, certo? Como que esse ponto é um ponto que laceia e eu quero ele mais apertadinho um pouquinho, você não coloca a quantidade exata. Se der 90 e você for fazer duas partes, é duas partes de 45. Aí, você pode tirar esses 5. Pode colocar só 40 de cada lado. 40 centímetros, tá? Ela desse jeito aqui, ó, sem puxar. Que quando você for usar, ela vai lacear. Olha só, pra você ver o tanto que ela laceia, ó. Tá vendo? Você solta, ela encolhe. Você puxa, ela laceia, tá? Agora, se você quer fazer ela toda, igual eu vou fazer, você vai colocar, se tem o dorso de 90, você pode colocar 80, que ela vai lacear, até mesmo porque essa parte aqui não é a parte onde vai ficar, a gente geralmente tira as medidas em cima dos seios, né? E essa parte não vai ficar em cima do seio, essa parte é a que vai ficar na nossa cintura, e a nossa cintura é menor. Então, por isso que ela tem que ser menor, gente. Na hora dela passar pelo seio, ela vai passar um pouquinho apertadinha, mas depois ela vai cair e vai se alinhar ao corpo. Até mesmo porque, ó, aqui ela vai sofrer um aumento para ficar mais larguinha, para ela ficar mais fofinha aqui no corpo, tá? Pode ver, ó, que ela deu um aberto, tá meio aberta aqui, ó, tá vendo? Que ela abriu um babador. Por quê?
porque ela vai sofrer um aumento para ficar mais larguinha, a parte de cima vai ficar mais folgadinha no nosso corpo, entendeu? Porque você pode colocar 10 centímetros menos do que o seu dorso aí, que o dorso a gente tira a medida na altura dos seios. Deu 90? Coloca só 80, ok? Ela vai passar pelos seus seios, não se preocupa. Vai passar apertadinha? Vai, mas é bom para ela ficar bem apertadinha na cintura. Se você tem um dorso de 100, coloca 90, tá? Vai fazendo esse pontinho aqui, ó, até chegar a 90 centímetros e fecha. Se você vai fazer ela toda de uma vez, igual eu tô fazendo aqui, ó, que é as duas partes, costa e frente, que eu não quero costurar. Agora, se você vai fazer frente e costa separada, divide esse valor no meio e tira 5 centímetros de cada lado. Se tem 100, dividido por 2, vai dar 50, você tira 5 de cada lado, 45 para cada lado, ok? Então, bora lá? Eu vou fazer a minha aqui, até eu obter um tamanho razoável para mim fazer a explicação dos aumentos. Como que vai ser feito esses aumentos? Que os aumentos vai ser feito na primeira carreira aqui, ó, de ponto baixo. Eu vou fazer esse pedacinho aqui até eu obter um tamanho que dê só para mostrar para vocês, tá? Como que é feito a união, como que eu fecho para dar um círculo aqui e a carreira. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Já fiz um pedacinho aqui, pessoal, aqui esse pedacinho já é o suficiente para fazer a amostra aqui, né? Vocês fazem aí até obter o tamanho necessário, igual eu dei a explicação anterior. E quando você alcançar o tamanho, você vai fechar essa peça. Você vai fechar da seguinte maneira, ó. Você acabou, vira junto aqui, ó. Pedacinho com pedacinho, bem certinho. Agora aqui, ó, você vai entrar no primeiro ponto e vai lá do outro lado, ó, no primeiro ponto, tendo cuidado de pegar o primeirinho, para não errar e nem sobrar ponto. Faça um ponto baixíssimo. Vem no próximo e sai no próximo de lá. Opa, deixa eu virar aqui, ó. Tendo cuidado de não pular nenhum ponto. E faz um ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa. De um lado e do outro. Dessa maneira aqui, ó. Você vai fazer assim até chegar na parte de cima, aqui do outro lado, pra tá fechando o nosso círculo, né? Que é o corpo, o nosso corpinho pra gente iniciar a blusa. Eu vou fechar o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui em cima, ó. Fechei. Agora, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo ao redor, colocando os aumentos. Vamos fazer da seguinte forma. Esse pedacinho de linha que lá que a gente iniciou, já coloca aqui para esconder ele. Você vai subir uma corrente, que já equivale a um ponto baixo. E aqui, no mesmo lugar, você vai colocar mais um ponto baixo. Na próxima carreirinha, notem que vai ficar de ondinha, ó, vai ficar um alto e um reguinho, né? Um alto e um reguinho, assim, ó, vai ficar, tá vendo? O sanfonadinho, fica um ponto, fica aqui uma nervurinha e o outro fica baixinho, né? A gente vai usar eles como referência. Aonde que o ponto deu a nervurinha assim, ó, que tá alto, você vai colocar 2 pontos. E onde tá baixinho, tá fundo, ó, ficou fundinho aqui, você vai colocar só um. Aonde deu a nervurinha, 2, e aonde que deu o ponto aqui afundadinho, 1. Por isso que vai dar o efeito de abrir a nossa blusinha, ó. Eu já coloquei 2, agora aqui eu coloco somente 1. Aqui é na nervurinha, ó, tô na nervurinha, vou na nervurinha, vou colocar 2. 1, e mais um no mesmo lugar, 2. Aqui onde que deu baixinho, deu fundo, o ponto, vou colocar somente 1. Cheguei na nervurinha, coloco 2. No próximo, é onde que o ponto deu aqui fundinho, ó, né? Que as nervurinhas, uma nervurinha do lado do outro, aí o outro do meio fica baixinho. Coloco 1. Cheguei na nervurinha, coloco 2. Você vai fazer dessa forma ao redor da sua pala todinha. Você vai notar que a sua pala vai começar a embabadar. Tem que embabadar, porque é os aumentos que a gente tá colocando pra nossa blusa ficar fofinha, né? Na altura do corpo. Porque se você não coloca esse aumento, ela vai dar somente a largura
do seu ponto aí da sua pala. Ela vai ficar apertada no corpo, ela não vai dar esse efeito fofinho que dá. Por isso que é importante colocar esse aumento aqui, ó, tá? E você vai fazer isso ao redor da sua peça todinha aí. Olha, por mais pequenininho que seja esse aqui, ó, tá vendo? Que já deu pra vocês notar que começou a abrir, ó, tá vendo? Vocês vão fazer ao redor da sua peça. Feito isso todinho ao redor da sua peça, se você for seguir o mesmo padrão aí que eu tô seguindo de cores, de trocar de cores, aí vai ser a hora de você arrematar e trocar de cores, ó. Aqui é o meu aqui, ó, tá vendo? É o meu todinho, eu arrematei e vou trocar de cores. Aí, quando eu for trocar de cor, gente, essa carreira vai ser uma carreira toda de ponto alto, ó. Para cada ponto da base, aqueles que a gente colocou com o aumento, aqui, ó, dá pra vocês verem certinho, ó, tá vendo? Esse aqui é mais claro, deixa eu abaixar aqui que tá dando... Deixa eu ver aqui, ó. Em cima da nervurinha tem 2, no pontinho baixo aqui, onde que dá esse reguinho, tem só 1. Em cima da nervurinha 2, aqui só 1. Essa cor clara aqui fica até melhor pra ver, né? Ó. Tá vendo? Então, aí, feito isso, você remata seu fio. Se for trocar de cor, troca. Se for seguir numa cor só, que se você quiser fazer essa blusa numa cor só também, ela fica muito bonita. Principalmente, gente, cores de inverno, né? Essas cores neutras de inverno, fica muito bonita. Você vai passar uma carreira de ponto alto. Para cada ponto da base, você coloca um ponto alto. A minha aqui eu já estou terminando, que eu adiantei bastante. Porque esse trabalho aqui, ele é repeteco, gente. A partir do momento que eu fazer um desenho desse aqui, aí depois vai ser repeteco. Até a gente alcançar a altura da cava. E aí, na altura da cava, eu volto pra ensinar pra vocês a cava. Tá? Tô chegando aqui. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei. Cortei minha linha aqui, ó. Eu sempre corto deixando um pedacinho pra me fazer acabamento com a próxima cor que eu vou entrar. Agora, eu vou entrar com o meu verde arbusto. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. É arbusto, verde arbusto. Gente, não é arbusto, não, é arbusto. Ele parece um verde musgo, só que bem mais fechado, tá? Eu vou entrar com ele, já prendo ele aqui. Eu sempre gosto de prender aqui na agulha, mas se você tem o costume de prender a sua linha na peça, pode prender, não tem problema. Vou vir aqui, ó, no ponto do lado, onde que eu fechei, vou vir do lado, pra mim que fica melhor aqui, pra mim fazer os acabamentos. Deixa eu tirar aqui, tem um pelinho. Vou prender o meu fio. E vou subir mais 2 correntes, que já equivale a um ponto alto. Já vou fazer o acabamento, gente, aqui por dentro. Porque eu não... Cores ou roupa, gente, que a gente faz com muitas cores, dá muito acabamento. Então, o conselho que eu dou, gente, já vai fazendo os acabamentos, porque depois dá uma preguiça de sair fazendo acabamento, cortando aqui tanto de fio. Eu tô com uma peça ali que eu fiz ela há um tempo atrás, e até hoje eu não fiz o acabamento por dentro, porque ela era uma peça de gravação. Eu só fui fazendo e gravando lá pro YouTube, e terminei e não fiz a limpeza da peça. Tá ali, ó, cheio de limpeza pra fazer. E ela é tão colorida, mas tão colorida, gente, que vocês não estão entendendo tanto de corte que eu tenho que fazer lá. Então, já vai fazendo e fazendo a limpeza, tá? E quando você terminar a sua peça, você já terminou geral. Agora, aqui, ó, essa carreira, a gente vai fazer o seguinte. Eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha que é meu espaço. Vou pular um de base, vou vir no próximo. Uma corrente, pulo um de base, venho no próximo. Essa carreira aqui é uma carreira toda de ponto palito. Que ponto palito é um ponto alto com a separação de uma correntinha, né? Então, é uma carreira muito fácil de fazer. Ó, somente isso aqui, ó, você vai fazer em volta da sua peça todinha. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês pra gente dar sequência na próxima carreira, tá bom? Ó. Bom, terminei aqui a minha carreira do verde, né? Cortei meu fio aqui, ó. Terminei aqui, cortei meu fio. Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês também. Quando você estiver trabalhando com cores, se você quiser cada carreira começar num lugar diferente para não dar aquela marcação das 3 correntinhas que a gente sobe, façam isso também, porque ela se perde no meio ali. Mas como que isso aqui é uma blusa, que a hora que eu chegar na altura eu vou ter que dividir a frente e a costa,
Eu vou trabalhar aqui no mesmo rumo, porque esse aqui pra mim vai até servir como um ponto de referência, porque ela vai ficar na lateral, vai ser como se fosse a costura que a gente tem aqui debaixo da cava do braço, né? Nas roupas aí que a gente vê que tem essa costurinha do lado, então eu vou usar essa referência. Mas se você não quiser, façam isso. Cada carreira que você arrematar, você começa com a próxima cor em um lugar diferente, que assim ela se mistura tanto que fica quase imperceptível. Só mesmo quem faz o crochê para conseguir achar, porque uma cliente não consegue encontrar onde está, onde está essa marcação. Agora, como que a gente já tá com os olhos treinados, acostumado, aí você consegue ver, mas cliente não consegue nem perceber. Uma diquinha legal que eu vou dar aí pra vocês, pra fazer um acabamento de carreira perfeito, pra não ficar aquela marcação das 3 correntinhas que a gente sobe, porque quando você sobe 3 correntinhas no mesmo rumo, fica aquela marcação certinha, né? Essa minha eu vou subir no mesmo rumo, por quê? Porque essa marcação vai ficar na lateral, vai ficar como se fosse a costura do lado, tá? Mas se vocês quiserem usar essa diquinha aí, façam. Eu faço muito isso em saia e vestido. Quando eu tô fazendo saia e vestido, gente, e eu uso muito mesmo essa questão aí de misturar pra ficar imperceptível no meio. Agora, gente, eu vou entrar com o meu caramelo, tá? Esse aqui é o caramelo, vou entrar com ele. Vou prender na agulha, deixando um pedacinho para me fazer acabamento com esse aqui que eu deixei um pedacinho. Agora, essa carreira aqui, pessoal, é uma carreira de ponto baixo. A gente vai colocar um ponto baixo sobre o ponto alto anterior. Aqui, ó, já vou começar com ponto baixo. E um ponto baixo entre um ponto e outro. Porém, gente, eu não vou colocar ele aqui dentro. Ó, eu vou pegar ele bem no meinho. Só na alcinha de trás, assim, ó, bem no meinho da correntinha da alcinha de trás da corrente, ó. Aqui eu vou colocar o ponto baixo na cabeça do ponto alto. E esse aqui do meio, eu não quero pôr ele aqui no meio, assim, pra ele ficar desse jeito. Eu quero colocar ele aqui, ó, na cabecinha da correntinha, ó. Deixa eu tirar aqui novamente, ó. Tá vendo a correntinha? Eu vou colocar ele bem entre as duas alcinhas da correntinha e pegar. Aí, aqui em cima do ponto alto, eu coloco ele normal no ponto alto. E aqui onde que é o espacinho, vou colocar entre uma perninha e outra aqui da correntinha, ó. E vou fazer o meu ponto baixo. Na cabecinha do ponto. Aqui, ó, bem entre uma perninha e outra da correntinha. Só pra dar esse acabamento aqui, ó, pro ponto não ficar aqui dentro, aqui visivelmente aqui dentro. Quer ver? O próximo eu vou fazer dentro só pra vocês verem a diferença do que eu estou falando. Ó, cheguei aqui no intervalo, vou colocar dentro normalmente. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, vou colocar dentro de novo. Tá vendo a diferença? Ele fica mais para baixo, porque ele tá dentro, aí ele fica mais para baixo do que os outros. Então, eu tô colocando ele aqui em cima, aqui, ó, só para dar essa nervurinha do verde aqui, ó, para ficar como se fosse um acabamento por baixo. Aqui não aparece o verde, aparece somente esse outro caramelo. Gente, mas isso aqui é só questão de estética, que eu quero que fique essa nervurinha aqui aparecendo, tá? É só por esse motivo. Se você não se importa com isso, pode colocar o ponto dentro do espaço normalmente, tá bom? É só questão de estética mesmo. Eu sempre dou essas opções para as pessoas, para que ela faça da maneira que fica melhor para ela e que ela acha que vai ficar mais bonito também. Pra mim, eu acho que vai ficar mais bonitinho dessa forma, então por esse motivo eu estou fazendo isso, somente por este motivo. Eu vou fazer meu acabamento aqui, gente, já, ó, pra mim fazer meus arremates, porque senão depois vai juntando fio, e é o que eu falei pra você anteriormente. Não deixe os arremates pra depois, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Vou fazer minha carreira aqui todinha aqui em volta, tá? Com esse meu caramelo. E eu volto com vocês. Na próxima carreira vai ser o cru. É essa carreira aí que dá esse pontinho, que dá o charme total na peça. É essa carreira aí agora que a gente vai começar depois dessa, né, pessoal? É ela que é a carreira tchan da peça. Então, eu vou fazer essa daqui e quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima, tá bom? Mas olha só como que já tá ficando bonito essas cores, né? Agora que eu vou entrar com o cru pra fazer esse pontinho aí, ó. Se você não quiser colocar o cru, pode colocar a cor que você quiser, pessoal. Na verdade, eu não ia colocar o cru, eu ia voltar com esse tom de azul da barra, mas aí eu optei por colocar o cru só pra dar uma quebrada nas cores. Eu vou colocar esse cru, tá?
Mas eu acredito que se você fazer a pala no cru e depois colocar esse ponto também no cru, vai ficar lindo. Ou a cor que você fizer a pala, você fazer os pontinhos próximos que a gente vai fazer, vai ficar lindo também. Mas como que eu comecei a minha pala aqui no azul, eu vou entrar com o cru só pra dar uma quebrada nessas cores. Bom, pessoal, aqui eu terminei a minha carreira de ponto caramelo. Agora eu vou entrar com a minha carreira de ponto cru. É a carreira que a gente vai fazer o ponto puff. Essa é a última carreira do motivo. A partir da próxima já vai ser carreiras de repetição, tá? Então, aqui agora, ó, no mesmo lugar que eu finalizei, vou introduzir a minha agulha aqui, lembrando que eu tô fazendo pra costura ficar toda embaixo do braço, tá? Prendi aqui meu pontinho, vou subir 2 correntes. Deixa eu já fazer a finalização aqui, pra não deixar pra depois. Agora, aperta bastante, que não corre risco de abrir, né? Porque com o tempo a gente vai lavando essa peça, é perigoso abrir. Pronto, agora, feito isso, deixa eu tirar aqui e começar de novo minhas correntes. 1, 2 correntes, lacei a minha linha, vou pular 1, 2 pontos de base, vou entrar no terceiro com meio ponto alto. Fiz meio ponto alto, faço 2 correntes, laço a minha agulha e dentro aqui desse espacinho aqui, ó, eu vou colocar 1, não vou fechar, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fechar tudo de uma vez. E prendi. Laço a minha linha, pulo 1, 2 de base, venho no próximo, faço um meio ponto alto, gente, não é alto, tá? 1, 2 correntes, laço a minha linha, vou colocar aqui novamente, ó, perdão, aqui, ó. 1, lacei, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez e fechei aqui com uma corrente aqui com um pontinho. Pulo 1, 2, venho no próximo, desculpa, bati no meu suporte. Um meio ponto alto, deixa eu baixar mais a mão, coloquei muito perto aqui, bati no suporte aqui do celular, deu uma balançadinha. Faço 2 correntes, vou laçar a minha linha e vou colocar 5 pontos aqui dentro sem fechar, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu tiro tudo de uma vez e fecho. Laço a minha linha, pulo 1, 2 de base, venho no terceiro, um meio ponto alto. 2 correntes, laço e novamente vou colocar aqui dentro 5 pontos sem fechar nenhum, ó. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tiro tudo. Gente, deixa eu fazer de novo aqui que eu soltou, perdão, pera aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Tirei tudo e fechei. Laço a minha linha, pulo 1, 2 de base, venho no terceiro, um meio ponto alto, 2 correntes, e vou colocar novamente 5 pontos aqui dentro desse espaço. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, fecho tudo de uma vez e fechei. Vai ficando dessa forma. Olha que gracinha, deixa eu colocar aqui em cima aqui pra vocês verem isso. Que fofura que vai ficando, tá vendo? Nós vamos fazer essa carreira todinha ao redor da nossa peça. Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente dar a sequência, porque aí vai ser uma sequência de repeteco, começando nessa carreira aqui de ponto alto. Mas aí eu volto pra mostrar pra vocês quantos pontos altos que vocês colocam aqui, pra dar exatamente a quantidade de pontos que a gente tem aqui embaixo, tá? Não pode dar menos e nem mais do que essa carreira aqui de ponto alto, ó. Porque se der menos, o nosso trabalho fecha, e se der mais, ele vai abrir demais. E vai dar a diferença depois quando a gente for repetir esse motivinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira total, e quando eu terminar, eu volto, mostro pra vocês a quantidade exata que vocês vão pôr aqui em cima, porque a partir daí vai ser uma sequência de repetição até da altura da nossa cava, pra gente separar a parte de trás e a parte da frente, tá bom?
Bom, pessoal, voltei aqui, ó, para o último pontinho puff aqui dessa carreira, pra gente dar sequência nas carreiras de repeteco. Vou fazer a minha última pipoquinha aqui agora, que é o ponto, não é pipoca, é um ponto puff deitado, né, gente? Aqui, ó, deixa eu colocar minha linha aqui, a minha agulha que soltou. Lembra aquele pontinho que a gente iniciou lá no começo? Eu não posso fechar a minha pipoca aqui e deixar ele sem pipoca, sem pontinho puff. O que que eu vou fazer? Eu vou laçar a minha agulha do ladinho dele aqui, ó, bem pertinho dele. Eu vou fazer do pertinho dele, respeitando, gente, 1, 2 aqui, ó, respeitando o meu espaço. Vou fazer o meu meio ponto alto, as minhas correntes. Vou fazer meu puff aqui normal, ó, com 2, 3, 4, 5 pontos. E vou, ó, hora de eu fechar, eu vou pegar aqui por baixo, gente, ó, por baixo aqui, e vou fechar tudo junto. Fechei. Pronto, ele não ficou sem também, tá vendo que a pipoquinha ficou nele? Agora, aqui eu vou cortar o meu fio, porque agora eu já vou vir com outra cor. Vou cortar um pedacinho sobrando pra mim fazer o acabamento. Puxar aqui tudo, ó, que eu vou fazer o acabamento. Agora, esta carreira aqui, a gente vai repetir ela aqui, gente. Vou voltar pro meu tom de verde. Deixa eu organizar aqui. Prender a minha agulha, aqui, ó, na minha linha, com a minha agulha. Deixa eu tirar o outro fio aqui, pra hora que eu puxar não me atrapalhar. Vou vir aqui no mesmo lugar onde que eu tô iniciando aqui todo o meu processo. Aqui, gente, ó, como que você vai saber a quantidade de ponto que você vai colocar? Pelo seguinte motivo, pensa que daqui até aqui, ó, é um motivo. Vamos tratar por motivo para vocês entenderem. Daqui até aqui, eu usei 3 pontos, ó, que foi um onde eu coloquei esse ponto e pulei 2, certo? Então, eu usei 3 pontos. Isso significa que aqui eu tenho que ter 3 pontos, tá? Vou colocar 3 pontos. 2 eu vou colocar aqui dentro daquelas duas correntinhas, né? Que é aquelas duas correntinhas que a gente fez na hora de tombar o ponto. E o outro ponto eu vou pôr aqui, ó. Cada lugarzinho desse eu vou ter que ter 3 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui no espaço. Tô começando aqui porque eu quero que sempre fique no mesmo rumo. Vou subir 3 correntes. Depois, na hora que eu for fechar a carreira, eu coloco os outros 2 aqui que dá os 3, viu, pessoal? É porque eu gosto de fazer dessa forma. Aqui, ó, passei pro próximo motivo, certo? Então, nesse próximo motivo aqui, eu tenho que ter 3 pontos, ó. 1, 2, naquelas duas correntinhas que a gente fez, e 1 eu vou colocar aqui. 3. Venho pro meu próximo motivinho, coloco 2 aqui dentro naquelas alcinhas da correntinha que a gente fez anteriormente, na hora de deitar o puff. E entre um puff e o outro aqui, ó, eu vou colocar 1. Desta forma, eu vou conseguir ter a mesma quantidade de ponto da carreira anterior, antes da gente fazer a carreira de ponto puff, tá? Você vai seguir essa sequência até você dar sua volta completa, porque se você não seguir essa sequência, você vai colocar ponto a mais ou pontos a menos, tá bom? Ó, essa é a sequência. Três. Venho aqui. 2 aqui dentro. Mais uma aqui. 3. Ó, ela vai ficando desta forma aqui, gente, ó. Você pode contar que vai dar certinho sobre a questão que eu falei pra vocês da quantidade de ponto usado aqui, ó. Vou chegar aqui perto novamente pra vocês verem novamente aqui, ó. Tá vendo? Que do motivinho até chegar no outro, eu uso 3 pontos. 1, 2, 3. Então, aqui em cima, tá vendo? Eu tenho 3 pontos. Aí, daqui até aqui, já é outro motivo. Aqui, ó, coloquei mais 3 pontos. Então, usei 1, 2, 3, eu tenho que pôr 3 aqui. Que assim, eu vou conseguir ter a mesma quantidade de pontos que eu tenho nessa carreira.
E isso vocês têm que prestar muita atenção, porque senão sua peça só vai abrindo, abrindo. E ela já deu tanto que tinha que abrir, não pode abrir mais. Se abrir mais, aí vai ficar muito larga no corpo, tá? Então, aqui agora você vai passar esta carreira fazendo dessa forma. Tô repetindo a cor aqui do verde candy. Na sequência, eu vou repetir esta carreira do ponto aqui palito. Depois, eu vou repetir esta carreira do ponto baixo e vou voltar a repetir a carreira do ponto puff, tá? Quando eu for fazer a carreira do ponto puff, eu volto com vocês para mostrar. Porque essas aqui são carreiras muito simples, né, gente? Ó, vou fazer essa que é essa que eu tô fazendo. A do verde, que é o ponto palito, uma carreira de ponto baixo e vou repetir essa. Quando eu for repetir essa, eu volto com vocês, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras e já volto. Tomem esse cuidado para não aumentar ponto, porque senão sua blusa vai ficar muito larga. E também para não diminuir ponto. A mesma quantidade de ponto aqui que eu tenho na carreira, eu vou ter que ter nesta carreira, tá bom? E essa mesma quantidade que eu tenho aqui, gente, é a que eu tenho aqui embaixo, ó. Porque aqui embaixo eu trabalhei um, pulei um, né? Trabalhei um, pulei um. Aqui eu trabalhei um, pulei um. Aqui eu fiz um. Então, aqui é a mesma quantidade que eu tenho que ter, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Já fiz, né, as carreiras que eu falei pra vocês que ia fazer. Quando eu voltasse no puff, fizesse o ponto puff deitadinha, que eu ia voltar pra mostrar pra vocês. Porque aqui agora tem uma pequena alteração. Porque a gente não quer que nosso trabalho continue embabadando. Chega que já deu, ó, a quantidade exata. Que deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Na hora que eu colocar retinha aqui, ó, dá pra vocês verem aqui que tá meio encolhidinho, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui é pra nossa blusa ficar larguinha na altura do corpo. Essa é a parte da minha cintura. Eu não queria que ela subisse dessa largurinha, que fica muito apertada no meu corpo. Eu não quero apertada no meu corpo, eu quero ela mais larguinha na altura do corpo, né? Então, quando eu colocar no meu corpo, ó, tá vendo? Eu tenho todo esse espaço aqui, ó, pra ser a parte que vai ficar no meu corpo. Então, agora eu não quero que ela continue abrindo, eu vou dar uma mudadinha nesse ponto puff. E agora, a partir desta carreira, o resto tudo é repeteco, tá? A única mudança que vai ter aqui é na hora de fechar o ponto puff, tá? Ele vai continuar sendo puff do mesmo jeito, ó, já prendi a minha linha. Vou subir 2 correntes. Lacei meu ponto, vou pular 1, 2 de base, vou vir no próximo. Vou fazer meu meio ponto alto, as 2 correntes. Vou colocar os 5 pontos aqui dentro normalmente, ó, 2, 3, 4 e 5. A diferença é aqui agora, ó. Agora, eu vou fazer isso aqui, puxei. E antes, pessoal, de eu fechar aqui o meu puff, eu já vou prender aqui novamente o meio ponto alto. Antes eu fechava aqui, né? Pra depois fazer o ponto alto. Agora eu não vou fechar. Vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, vou vir no terceiro. Fechei meu ponto alto. 1, 2, coloco os 5 pontos aqui dentro, ó. 2, 3, 4, 5. Puxei. Agora, já venho aqui e faço o meu meio ponto alto, fechando tudo junto. Assim, ele vai dar uma leve apertada e nosso trabalho vai subir reto agora, aqui, ó. Porque já abriu o tanto que eu tinha que abrir, agora ele vai continuar reto nesse diâmetro aqui. Então, eu vou fazer dessa forma agora, até eu atingir a quantidade, a altura que eu quero da minha blusa. Se você quer uma blusa mais comprida, você tira a medida a partir da... Coloca a medida na cava e desce a altura que você vai querer. O exemplo, você quer com 40 centímetros antes da cava, né? Você vai ter que fazer aqui, ó, subindo. Coloca aqui, ó, o 40. E vai ter que fazer até dessa altura, que aí vai ser uma blusa mesmo, grande, que o cos vai pegar pra baixo da calça. Se você quer ela mais curta, tipo cropped, você pode fazer aí, dá mais ou menos... eu acredito que no máximo, gente, uns 35 centímetros, viu? Estourando antes da cava. Vai ficar um croppedzinho pegando em cima do umbigo, tá? A minha não vai ser tão cropped, não tão comprida. Eu quero que essa faixa aqui fica em cima, mais ou menos, junto com o cos da blusa, assim, da calça, nessa faixa. Então, eu vou fazer o meu aqui, volto com vocês e mostro a quantidade e em centímetro o tamanho que ficou, tá? Porque a partir de agora é só repeteco. Terminou essa carreira de ponto puff, você vai repetir o verde com a mesma quantidade de ponto, tá? Igualzinho eu fiz aqui, com 2 pontos na correntinha, um ponto entre um puff e o outro. Tem que ter a mesma quantidade de ponto, vai repetir a ponto palito, repetir a ponto baixo, depois volta pro ponto puff,
E vai ser essa sequência até você atingir a altura pra gente fazer a separação pra tá fazendo as mangas, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui, ó, pra mostrar pra vocês que eu já alcancei o tamanho, já fiz uma parte aqui. Vou fazer a outra junto com vocês, mas eu vim cá dar a explicação. Pra alcançar a altura aqui, ó, deixa eu virar a peça aqui desse lado, onde que tem uma parte que eu não fiz ainda, pra vocês verem. Aqui, ó. Eu vou usar como referência para vocês entenderem desta carreira verde até a carreirinha aqui de ponto puff, como se fosse um motivo, tá? Para vocês entenderem a referência. Então, daqui aqui é um motivo. Pra minha blusa, pro meu tamanho, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos completo, tá? 6 motivos, que vocês podem ver que a carreira do verde até o laranjado, ela se repete por 6 vezes. Só a do pontinho pipoca, que ela não repetiu aqui. Mas aqui entre, ó, se repetiu por 6 vezes cada um. Pra mim, esse tamanho foi uma altura excelente, antes de eu separar para começar as cavas. Aqui, ó, ao total, deu 30 centímetros, ó. Tá vendo? No tempo da blusa, sem puxar, sem esticar. Que se eu esticar ela, lógico que ela vai, né, lacear. Ó, só de eu dar uma puxadinha aqui, ó, ficou bem maior. Mas no tempo do crochê, sem puxar, sem nada, ó. 30, quase 31. E aí, o que que eu fiz? Separei bem no meio certinho. Aqui, ó. Eu usei como referência, né, aquela linha que eu falei pra vocês que usar como referência pra ser o meio aqui da minha, como se fosse a costura, que vai ficar embaixo do braço, ó. Tá vendo? Então, eu separei o meio certinho, peguei um pedacinho de linha. Se vocês não tiverem um marcador, pode ser um pedacinho de linha. Deixa eu achar meu marcador aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Não, não tá nesse. Eu saio jogando meus marcadores aqui dentro dos cestinhos de linha. Ai, tá aqui nesse, mas tá tão difícil de tirar que eu vou pegar um pedacinho de linha mesmo, só pra vocês verem. Aqui, ó. Vocês pegam uma linha que não seja da cor da última carreira que vocês passou, que aí vocês não se perdem. Aqui o meu, eu vou colocar só pra vocês verem, mas no meu não tem mais necessidade, que eu já consegui fazer uma parte, tá? Só pra vocês verem. Então, se você fez isso, ó, dividiu certinho no meio, certinho, conta a quantidade, tá? Que deu de um lado, tem que dar da mesma quantidade do outro lado. Aí, vocês vão pegar uma linha e vai marcar. A minha marcação, ó, deu aqui certinho entre esses dois pontos. E aí, você vai e coloca uma linhazinha assim de um lado. E também do outro lado, separando a mesma quantidade de ponto de um lado, você separa pro outro, tá bom? Se a sua der ímpar e der um motivinho só a mais, um pontinho só a mais, não tem problema. Não vai fazer diferença um ponto só. Mas mais do que um já não pode, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu vou deixar um exemplo aí, final 35 com um, final 37 com o outro lado. Não, não. Que aí dá pra dividir certo, né? Façam isso dos dois lados, colocam uma marcaçãozinha. E aí, a gente vai continuar o nosso trabalho. A gente vai repetir as carreiras do mesmo jeito, continuando a mesma sequência. A minha sequência aqui no caso, ó, é o do pontinho puff, né? Porque eu finalizei aqui com o pontinho caramelo, que é o ponto baixo. O próximo já veio o ponto puff. O meu eu já fiz um lado, tá? Então, agora, no caso, eu vou começar o outro, ó. Comecei. Que no caso, eu comecei desse lado. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês não se perder. Ó, comecei em cima certinho do ponto, tá? E aqui do outro lado aqui, ó. Finalizei também. E quando eu fazer um lado, for começar o outro, vou fazer a mesma coisa. Começar em cima do pontinho. Porque entre um ponto e o outro alto, tem um ponto baixo, né, gente? Aqui, ó. Só pra vocês verem. Tem o pontinho, tem um ponto baixo, então eu vou vir retinho nesse ponto alto da minha marcação. Vou
prender a minha linha. Deixa eu baixar aqui, que saiu fora. Eu vou prender a minha linha. Vou fazer uma, duas correntes, que equivale meio ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou laçar, vou pular 2 de base. E vou fazer a minha pipoquinha. Gente, espera aí que eu pulei a mais aqui. Deixa eu só prender aqui de novo direito, que eu pulei ponto a mais aqui. Aqui, ó, fiz o meu pontinho no lugar certo agora. Eu tinha pulado um pontinho a mais aqui, ó, tinha pulado um ponto aqui entre um pontinho e o outro aqui, um espaço maior do que eu precisava. Por isso que eu vim cá e coloquei aqui um do lado do outro. Agora, aqui, eu vou continuar, vou pular um, dois, vou vir no próximo, fazer meu meio ponto alto e vou repetir o meu pontinho puff. Aqui as carreiras são de repeteco, a única diferença que vai ter, gente, ó, pula um, dois, fecha junto, igualzinho a gente tava subindo, ó, fechando junto, tá? Porque se você não fechar junto, vai abrir. E a gente não quer que abre mais, né? Já tá na altura que é de seguir reto. Aqui, ó, laço, pulo um, dois, aí no próximo. Isso aqui, na verdade, é um repeteco dessas outras carreiras que a gente fez anteriormente. Só que a diferença é que toda vez que você chega lá no final, você vai ter que arrematar o seu fio e começar de novo aqui, porque senão vai ficar carreira do avesso, né? Porque a nossa carreira agora tem final, ela não é ao redor da peça. Quando ela é ao redor da peça completa, ela fica normal, né? Não é carreira de vai e vem. Mas como que a gente não vai fazer vai e vem, a gente vai fazer só vai, que eu quero que todas as minhas carreiras fiquem pelo lado direito. Eu vou fazer aqui meu ponto, até chegar aqui onde eu marquei, ó, tá minha marcação. Chegando aqui, eu vou cortar meu fio e vou voltar aqui para iniciar tudo novamente a nossa carreira. Eu vou fazer essa daqui, quando chegar lá no finalzinho eu volto com vocês, para não deixar dúvida nenhuma onde que eu vou fazer meu último pontinho, que vai ser meu ponto de base, para tá sendo a base da gente fazer a manga, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, para mostrar para vocês, ó. Tô no meu último pontinho puff. E aqui, ó. Como que a gente pula 2 para fechar, deu certinho aqui, ó. Vou laçar a minha... Aqui, ó, 1, 2. Vem aqui, ó, bem onde que eu marquei, tá vendo? E fecho tudo. É muito importante esse ponto aqui, gente, sabe por quê? Pra gente ter uma base na hora de fazer a manga. Ó, cheguei aqui no final, vou cortar, eu sempre corto sobrando um pouquinho pra tá fazendo as amarras depois. Puxo tudo minha linha, deixo aqui pra mim tá fazendo o acabamento. Aqui eu já posso tirar as marcações pra não ficar me confundindo, né? Pode tirar as marcações, porque aqui agora, se você estiver fazendo a sua primeira carreira, você já não se perde mais, porque esta carreira aqui vai ser o seu guia da quantidade que você vai fazer de um lado e depois do outro, tá? Eu fiz aqui, agora você vai seguir todo o processo novamente, seguindo as cores, se você tá fazendo colorido, né? Se tá fazendo com a cor só, aí fica a seu critério. E se você estiver fazendo com a cor só, quiser fazer carreiras de vai e vem, também fica a seu critério, né? Mas aqui, como que eu tô fazendo colorido, eu tenho que finalizar, pra mim ficar tudo do lado direito as carreiras, então eu finalizo lá. Ó, eu quero frisar bem pra vocês essa questão dessa carreira aqui no início e no final, porque é ela que vai definir tudo, pra você tomar o maior cuidado pra não colocar ponto a menos. Se você colocar menos ponto, o que que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai começar a fechar e vai dar errado na hora de você sair aqui em cima. Tem que sair com a mesma quantidade de ponto, tá bom? Aqui, eu vou subir aqui, ó, na terceira corrente. Deixa eu tirar aqui. Subo 3 correntinhas aqui, que vale um ponto. Entre aqui, ó, nesse espacinho, deixa eu virar mais aqui, que tá meio torto aqui, ó. Nesse espacinho, você coloca um ponto alto. Porque esse primeiro aqui vai ser a nossa base pra gente tá costurando depois. Você vai colocar os 2 pontos normal aqui, ó. Você vai repetir a carreira normalmente, tá?
Vai colocar um dentro, 2 em cima do pontinho puff. Um aqui, ó, dentro, entre um pontinho puff e o outro. Você vai fazer isso até chegar aqui do outro lado, ó. E quando você chegar aqui do outro lado, você vai ter que tomar o cuidado de colocar os 2 pontinhos em cima do ponto puff, um dentro do espaço e um em cima desse último ponto aqui, tá? Então, você sempre tenha esse cuidado, porque se você não colocar, a sua peça vai começar a entortar, certo? Que é isso aqui, ó. Dessa aqui já tá pronto, ó. Tá vendo aqui no início eu coloquei subir. Deixa eu colocar a mão aqui que tá dando reflexo. Subi 3 correntinhas. Coloquei um dentro e segui a sequência que eu acabei de explicar. Quando eu cheguei aqui no final, cadê o final? Cadê o final? Aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, deixa eu abrir pra ficar bem claro pra vocês. Ó, tem 2 pontos aqui, tá vendo? Ó, tem 2 pontos. Tem um. Se a gente continuasse o pontinho puff, ele seria esse que fica entre um ponto puff e o outro. E tem o da beirada. Então, é esse o cuidado que você tem que tomar, tá? Quando você estiver fazendo essas carreiras. Por ser carreira que finaliza, é muito fácil da gente se perder e colocar ponto a mais ou menos. Se você colocar mais, vai abrir. Se você colocar menos, vai fechar a sua blusa em cima, né? Então, é só esse cuidado que você tem que tomar. Chegando lá, você corta seu fio e vai repetir a carreira de ponto palito. Colocando um ponto, fazendo uma corrente, pulando um. Coloca um ponto, faz uma corrente, pula um. Até chegar no final. Chegou lá? Finaliza a sua linha e volta com a carreira de caramelo. Um ponto para cada ponto de base. E você vai seguir essa sequência. Aqui, ó, deixa eu mostrar a quantidade de vezes que eu fiz na minha depois que eu separei. Ó, aqui tá depois que eu separei, tá vendo? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Aqui, ó. 5 motivos. Comecei no pontinho puff, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu não passei o laranja. Eu quero passar o laranja na hora que eu for unir ombro com ombro. Então, eu fiz 5 motivos, pra mim foi o suficiente. Do mesmo jeito que eu fazer atrás, eu vou fazer na frente, tá? Então, eu vou subir aqui os meus motivos e quando eu terminar o quarto aqui, eu volto com vocês para mostrar a quantidade de ponto que eu vou colocar aqui de cada lado, porque aqui vai ser onde que a gente vai colocar a gola, onde que a gente vai passar aqui, ó, esse mesmo ponto a gente vai passar na gola e nos punhos também. Então, eu vou fazer os meus 5 motivos e volto, quando eu tiver aqui no quinto, eu volto para mostrar para vocês a quantidade de ponto, tá bom? E já volto também pra gente estar unindo o nosso ombro e para dar início na nossa manga. Bom, pessoal, aqui, ó, já fiz um lado, fiz a união. Agora, eu vou vir mostrar aqui o outro lado para vocês, tá? Como foi feito, que eu já fiz uma parte aqui que foi aquela hora, a outra é essa daqui que eu estou fazendo. Então, essa separação eu fiz o seguinte: eu contei 19 pontos palito para um lado e 19 aqui para o outro, ó. Foi essa separação que eu fiz. Tá sobrando isso aqui para ser a nossa gola. Tá grande? Tá grande, mas a hora que a gente fazer o acabamento, ela vai diminuir, tá? Não se preocupa, não. Tem que ficar maiorzinha, porque depois, quando a gente colocar esse pontinho aqui, ó, a gente vai dar uma juntada nele, mas como que ele é elástico, na hora de passar na cabeça, esse buraco vai dar o tamanho certo. Porque se você fazer esse buraco muito pequeno, quando você coloca esse ponto aqui, esse ponto tende a fechar mais ainda, e aí não vai caber na sua cabeça, tá? Então, por isso que aqui o buraquinho tem que ser um pouquinho maior, porque quando a gente colocar esse ponto sanfonado, ele junta o suficiente para passar na cabeça, tá? Depois, quando for abrir, tá? Então, agora, feito separados os 19 pontos, você conta aqui, ó, do início pra cá, pra 19 pontos, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. O meu 19 dá aqui, ó. Vou colocar a minha linha, vou puxar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a agulha. Ó. Só conferindo aqui, para não fazer nada errado. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Ó, 19.
Então, vou começar aqui. Aqui, eu vou fazer um motivo desse por completo, tá? Aqui, ó. O motivinho. O motivinho que eu falo é essa do pipoquinha não, gente, toda hora eu falo pipoca, não é pipoca, é ponto puff tombadinho, tá? Do puffzinho até o caramelo, tá? Agora vocês vão entender o porquê que eu não fiz o caramelo lá do outro lado, eu fiz só de um lado só. Uma, duas, três, quatro. Faço 4 correntinhas, que é meio ponto alto e mais 2, né, de espaço. Vou pular 1, 2, venho no terceiro, faço o meu meio ponto alto, 2 correntinhas e vou repetir o meu puff aqui, ó. 3, 4, 5. Normalzinho, gente, o mesmo processo que a gente estava fazendo anteriormente, a gente vai continuar fazendo aqui, ó. Pulo 2, venho no próximo, fecho. 2 correntes. Meu pontinho puff com 5 pontos, ó, 3, 4 e 5. Pulo 2 e fecho. Vai dar um total aqui, ó, de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinho puff. Então, você vai fazer até chegar aqui, corta seu fio, passa uma carreirinha com o ponto fechadinho, uma carreirinha com o ponto palito, e uma carreirinha com o ponto caramelo, e não corta a sua linha, que quando eu chegar aqui no meu caramelo, eu vou voltar com vocês. Agora é só repeteco mesmo, ó, não tem segredo que não precisa nem de eu mostrar, né? Que esse pontinho você já tá até cansado de fazer, né, gente? Que eu vou falar um negócio aí, ou ponto que não rende, né? Então, você vai fazer isso, os 11 pontinhos puff deitadinho, passa a carreira de ponto alto, seguindo a mesma regra de antes que a gente tava fazendo, viu, pessoal? Ó, você coloca um em cima, bem em ciminha, que é a nossa base depois pra gente fazer a nossa manga. Um dentro do espacinho, 2 em cima da correntinha, um entre um ponto e o outro, 2, um entre um ponto e o outro. E quando chegar aqui no final, você vai finalizar a mesma coisa igual a gente tava fazendo lá na parte da manga, tá? Você vai colocar um dentro e um em cima aqui, ó, do último, que é a nossa base da hora da gente passar o nosso ponto sanfonado aqui na gola, tá? É a mesma coisinha, não tem diferença nenhuma. O que que a gente estava fazendo antes, a gente vai continuar fazendo aqui. Então, como que vocês já aprenderam, não tem necessidade de eu gravar esse pedacinho, só acredito que na hora da união, eu volto aqui para mostrar para vocês, porque vai ser a hora que a gente vai usar a agulha, tá? Nós vamos usar a agulha para poder estar fazendo a agulha de mão, para poder estar fazendo a união, para fechar os ombros, tá? Eu vou fazer, gente, olha um negócio, deixa eu só mostrar para vocês, ó, a minha agulha, como que ela tá, ó, ela tá fugindo cabo, ó, tá vendo? Isso aqui, gente, olha, rachou, de tanto eu usar a agulha fazendo esse trabalho que ela rachou aqui, ó, e eu não tenho outra agulha 2,5, que eu comprei um material, e eu compro sempre na internet, meu material deve chegar, geralmente eles me pedem 15 dias para entregar, 9 dias úteis, entre 9 e 15 dias, chega mais ou menos com 12 dias, chega. E meu material não chegou, e aqui o jeito que eu tô com a minha agulha, ó, e eu comprei a agulha lá. Aí toda hora, quando ela faz isso aqui, ó, ela puxa, fica grandona, eu tenho que empurrar de volta para dentro. Meu Deus do céu, a artesã sofre. Por isso que é bom a gente ter várias de um número só. Eu tenho muitas, número 3 e 3,5, mas a 2,5 eu tenho duas, mais uma eu não sei, gente, onde que eu enfiei a agulha. Foi pra Nárnia que eu não acho de jeito nenhum. E eu tô usando muito a número 2 e 2,5 para vestuário, porque antes eu fazia muito tapete, então por isso que eu tenho muita 3 e 3,5. Como que eu comecei a fazer vestuários, eu comecei a usar muito a de número 2 e 2,5. Então é a que eu mais uso agora. Então, agora eu vou ter que comprar avulso, né? Porque eu sempre compro aquele estojinho que vem várias, da número 2 até a número 6, se eu não me engano. Gente, e ressecou o negócio de uma tal maneira. A de número 4 é essa daqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Sabe quantas vezes que eu usei essa agulha? Uma vez só. Uma vez só. E olha aqui, ó. Se eu puxar o negócio, olha aqui, o negócio sai. Tá vendo? Uma vez só. Não é um material bom, não é uma qualidade boa. Ela não tem nem marca aqui, ó. Que eu não sei nem falar pra vocês que marca é. Ó, essa daqui de 4, de número 5. Tá novinha, vocês podem ver que tá até sem uso.
Então, ela tá intacta, nunca usei pra nada. Essa outra aqui, ó, que eu mostrei agora, também foi incrível, estragou sem uso. Essa daqui é de 5,5, ainda tá... Mas ela tá um pouquinho bamba já, ó, dá pra ver que ela tá bamba. É aqueles estojos que a gente compra, então, assim, eu não compro mais desses estojos. Tô comprando a avulsa de marca, né? Pra ver se dura mais um pouquinho. Eu gosto muito também da de cabo de bambu. Eu tenho muito de cabo de bambu, só que são números maiores. Então, agora eu já comprei de cabo de bambu. Eu tenho muito, do A3 até a 5, eu tenho muito. Mas é que eu preciso, eu não tenho. Agora eu comprei de cabo de bambu, que eu gosto muito, eu indico muito. Essas de cabo de bambu duram uma vida, tá? É só falando isso aí pra vocês nessa questão. Que eu achei incrível, que só com essa blusa aqui, ó, a agulha rachou todinha. Deve ser também porque meu ateliê aqui na janela pega muita luz do sol. Talvez seja por esse motivo, assim, não pega sol diretamente nas agulhas, gente, mas fica na parede que pega sol, né? Porque fica bem no rumo da janela. Então, talvez seja por isso, pelo calor da parede, que fez ela ressecar também, né? Não vamos generalizar, porque pode ter sido isso. Não sei qual o motivo, porque é novo esse kit de agulha que eu comprei. Então, pessoal, ó, já que eu falei demais aí da agulha e tava trabalhando, chegando aqui, ó, vocês vão ver que dá certinho a quantidade aqui, ó. Exatamente o que a gente precisa, ó. Cheguei no último aqui. Pronto. E vou cortar. Bom, aqui, ó. Cheguei no final, passei a minha carreira de caramelo. Deixa eu tirar essas linhas aqui pra não me atrapalhar. Peguei a minha agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui, ó, a linha na minha agulha. De um lado tem o caramelo, do outro não. Mas eu não vou fazer do outro lado também, porque senão eu vou ficar com duas linhas caramelo. E na blusa inteira é só uma linha de caramelo, tá vendo? Só uma carreira. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Com a minha agulha já com a linha introduzida, vou vir aqui, ó. Do lado que eu não tenho o caramelo, vou contar as 3 correntinhas subindo e vou sair aqui, ó, bem no meinho, ó. Bem no meinho dela. E vou trabalhar dessa forma, vou costurar daqui pra lá, ó. Sabe a correntinha? Toda vez que a gente chegar bem no meio daquela correntinha, você vai ter que pegar as duas alcinhas dela, deixando... Ela tem um pezinho, uma perninha aqui por baixo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem a perninha dela. Tá vendo essa perninha aqui, ó? Deixa eu virar mais, espera aí. Por ser escura, talvez é ruim de ver. Aqui, ó. Tá vendo essa perninha aqui, ó? Ó, tem uma perninha aqui. Então, a gente vai pegar aqui do outro lado aqui, ó, passando nas duas alcinhas dela aqui. Ó, passei aqui nas duas, pelo lado de cima. Deixa eu mostrar aqui, ó, o lado de baixo a perninha ficou presa, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer dessa forma, ó. Passar aqui, ó, toda vez que eu chegar nesse espaço de correntinha, eu vou pegar dessa forma aqui. Deixa eu só tirar aqui da frente. E vou sair na próxima correntinha de lá, ó, no próximo pontinho que a gente fez. Venho de lá pra cá, ó, no próximo. Deixa eu virar, tá pegando, né? Aqui, ó, no próximo, aqui. E saio na cabeça do ponto aqui do outro lado. Cheguei aqui no meio também, entre um ponto e outro, naquela correntinha. Então, vou pegar nas duas alcinhas dela aqui em cima, aqui, ó. Passo pelas duas alcinhas e deixando a agulha presa. Ó, a agulha não tá dentro do buracão, tá bem na alcinha mesmo da correntinha, pra ficar bem preso. E vou sair no ponto lá do outro lado, ó. Ai, gente, esses cachorros passam a menina ali na rua, elas ficam loucas. Eu tenho uma shih tzu, gente do céu, que vocês não tá entendendo. A cachorra não pode ver um mosquito passando. Ó, venho na próxima, saio na cabeça do ponto. Então, se vocês perceberem, tá dando aqui, ó. Peraí, gente, só um minutinho. Chamar a atenção ali pra Heloísa parar, que senão, gente, se ela começa a latir, ela não para mais. E bem em frente à minha casa, tá? A mulher que tem 2 cachorros também. Aí começa a minha, começa de lá, do lado tem 2 cachorros também, mas eles só ficam na rua. Eles não gostam de ficar dentro do portão. Durante o dia tem que soltar os cachorros. Aí vira aquela loucura de cachorro latindo aqui.
Então, pronto, gente, vai ser dessa forma, ó. Cheguei aqui de novo no espaço da correntinha, vou fazer mais essa daqui pra não deixar nenhuma dúvida, ó. Vou chegar bem pertinho, vou pegar aqui, ó, nas duas alcinhas, porém, a agulha tá presa na alcinha de baixo aqui, ó, tá vendo? Vou sair nesse ponto que foi bem no meio também, ó. Cheguei no ponto que é bem em cima do ponto palito, vou sair de cá bem em cima do ponto palito também. Onde é ponto palito, eu vou sair no ponto palito. E onde é correntinha, eu vou sair naquele pontinho que a gente fez entre um ponto e o outro, tá? Então, eu vou costurar o meu dessa forma, até chegar aqui do outro lado, ó. Mostrar pra vocês como que ele fica depois de costurado, que eu já fiz um aqui. Ó, ela vai ficar dessa forma, tá? Depois de costurado. Vou fazer a limpeza daqui, vou fazer essa limpeza aqui também, pra gente começar a nossa manga juntos, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui, né, que eu falei da manga, então, vamos lá. A gente vai passar aqui uma carreira de ponto baixo ao redor da nossa manga aqui, ó, pra ser a base onde que a gente vai tá costurando a nossa manga, tá bom? Eu já adiantei um processo aqui, porque é muito simples aqui, só uma explicação que eu dar pra vocês já vão pegar aqui, ó. Você vai colocar em cada espacinho desse ponto de base, 3 pontos baixos, 3 em cada, ó. 1, 2 e 3. Aqui eu tô passando com o cru, foi uma opção minha, tá? Mas aí, se você quiser passar de outra cor, não tem problema. Pula já direto aqui pro próximo, ó. Novamente, 1, 2 e 3. Nota que eu vou jogando os acabamentos dos arremates aqui, ó, tudo pro lado de dentro, pro lado avesso, só do lado direito não mostra. Vem aqui no próximo. 1, 2 e 3. Na carreirinha de ponto baixo, eu não coloco, eu já pulo direto pro próximo novamente, ó. 1, 2 e 3. Eu vou fazer isso ao redor da minha manga todinha. Eu vou ficar com 90 pontos baixos aqui, gente. Isso é muito importante, vocês ter 90 pontos baixos aqui, tá? Não pode ser mais nem menos, senão vai dar erro. Ó, cheguei aqui no final, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, que o meu já tá bem adiantado. Aqui, ó, já vou, daqui, onde que eu tô, já vou passar aqui e fechar com baixíssimo no primeiro que eu fiz, tá? Então, vocês vão contando para não perder a conta, não pode ser mais nem menos do que 90, para dar certo no final, hora que a gente for costurar a nossa manga aqui. Porque a manga, eu não faço ela daqui para baixo, eu vou fazer da barrinha, da parte de baixo, pra parte, e depois a gente vai costurar ela aqui, tá? Então, por isso que é importante ter 90 pontos baixos aqui ao redor. Feito isso, pega um caderninho e bora de anotação aí agora o que você vai fazer na sua manga. Porque se você já chegou aqui, significa que você já tá craque em fazer esse ponto, não precisa nem de eu fazer aqui junto com vocês, né? Só de eu dar a explicação, a quantidade de pontos, vocês já vai conseguir chegar, gente, porque sinceramente, vou falar um negócio pra vocês. Eu já tô fazendo esse ponto de olho fechado, de tanto que eu fiz aqui na blusa. E aí que eu já tenho uma manga adiantada, ó, que inclusive ela já tá até costurada aqui. Por isso, a importância de dar os 90 pontos certinho, pra na hora de costurar dar super certo. Ó, a minha outra aqui também já está adiantada, mas eu vou mostrar pra vocês. Pausa o vídeo, pega um caderninho aí, um lápis e bora de anotação. Então, pessoal, a nossa manga, ela é muito simples. Aquele ponto que eu ensinei lá no início do vídeo, ponto sanfonado, a gente vai usar ele novamente, com a mesma quantidade de ponto na altura da nossa barrinha. 16 ponto baixo, tá? Você coloca 18 correntinha, volta na terceira, assim, fica com 16. Eu coloquei, gente, 45 carreiras de vai e vem, ó. Isso que é muito importante, que eu quero que vocês anotem. 45 carreiras, tá? Aqui em cima, aqui, ó, é uma carreira que, onde que tem o baixinho aqui é outra, porque é vai e vem, sanfonado, né? Então, ao total, aqui tem 45 carreiras, anota. Isso, que é o que vocês vão precisar. Fecha, igualzinho eu ensinei fechando lá, tá? No início do vídeo. E passa uma carreira de ponto baixo, um ponto para cada ponto da base, tá? Aqui, ó. No azul, tenho 45 pontos baixos também. Feito isso, arremata seu fio, vem com o fio verde ou na cor que você estiver utilizando aí
e vai colocar 2 pontos para cada ponto de base. Assim, eu chego em 90 pontos, ok? 45, 45, 90. Então, aqui eu tenho 90 pontos aqui, ó. A partir desse verde clarinho aqui, eu já tenho 90 pontos. E a gente vai repetir todo esse processo do ponto, que eu já ensinei para vocês, aí não precisa de eu mostrar aqui, né? Você vai colocar 90 pontos desse aqui, e aqui desse verde musgo vai ficar 45, porque a gente tem um espacinho, né? Contando com o espacinho dá os 90. No caramelo, 90 pontos. É muito importante vocês ir contando, gente, que às vezes a gente faz um pontinho a mais ou um a menos sem nem perceber. Vai contando cada carreirinha, né? Pra ser um trabalho bem feito, não custa nada. E quando eu fiz essa carreira de ponto puff tombadinho, eu fiquei com 29 motivinhos de ponto puff, tá? Ao total. Eu tenho 29 na carreira todinha. Para que eu consiga ter os 90 pontos, eu tive que fazer 29, tá? E na próxima carreira, novamente, é o mesmo processo lá, ó, com os 2 pontinhos na correntinha, um entre o outro, tá? Só no finalzinho aqui, ó, que eu já até deixei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui para ficar bem abertinho para vocês verem. Só no finalzinho da carreira, aqui é o finalzinho, ó. Eu coloquei o ponto entre e mais... Aqui é o total, tenho 4 para dar os 90, tá? Tá vendo aqui, ó, tem um no finalzinho, daqui do meu motivo, um que seria aqui em cima e 2 dentro desse outro lado aqui, ó. Ao total tem que ter 90, tá? Não importa se você vai distribuir, como que você vai distribuir aí. Eu achei essa maneira a maneira mais fácil de distribuir, colocando 2 na correntinha e uma aqui dentro. Se você acha que é mais fácil colocar uma aqui e 2 aqui, importante que dá 90, tá? E você vai fazer essa repetição até alcançar o tamanho desejado. Para minha blusa, para quando você veste ela ficar assim, ó, fofinha aqui, eu coloquei 11 motivos. Só que aqui eu não passei o último de pontinho puff, né? Coloquei 10 completo, 10 motivinho completo. E aqui o último aqui, ó, eu deixei por fazer a carreirinha de ponto puff. Por que que eu deixei? Porque a gente vai unir lá naquela carreira que eu passei ela na cor crua, né? Então, assim, vai fechar com cru, certo? Agora, a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro. Deixei bem claro aí pra vocês, né? Contem sempre, gente, tem que ter 90. Fechou com 90 aqui, porque eu preciso costurar um em cada aqui. Por isso que eu tenho que ter 90 aqui, tá? Vou arrumar minha agulha de tapeceiro aqui e já volto com vocês pra gente costurar. Aqui eu vou pegar... Vou ter esse cuidado aqui, pessoal, na hora da costura, ó. Vou pegar... Todo o meu acabamento foi nesse ruminho aqui, ó. Toda a minha início e término de carreira foi aqui. Então, ela tá reta. Eu vou pegar essa parte que ela vai dar... Deixa eu achar ela aqui certinha, aqui, ó. Ela é aqui, ó. Tá vendo? Que dá pra ver aqui. Essa parte certinha, eu vou unir ela... aqui embaixo, pra ficar aqui, ó, embaixo do braço, que tampa qualquer imperfeição que tiver, né, pessoal? Dei uma paradinha aqui pra mim tomar um cafezinho, pessoal, pra recarregar as energias e voltar. Então, bora lá agora fazer a nossa costura. Aqui, ó, eu vou pegar, vou introduzir a minha agulha, deixa eu virar assim pra ficar melhor. Seja na manga, ou seja aqui. Tanto faz, não vai fazer diferença. Mas eu vou pegar somente a perninha de dentro do ponto. Deixa eu chegar aqui perto, ó. Somente a perninha, eu vou sair aqui no meio do ponto. Vou deixar um pedacinho aqui pra mim fazer o arremate quando eu chegar aqui de volta. Vou pegar bem na costura, bem no ruminho da costura, ó, que ela é aqui, ó. Tá vendo? Que eu fiz o acabamento, então eu sei que ela é aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou sair bem no meinho, ó, do ponto, sai bem no meinho do ponto, não pega assim, atravessando o ponto pra lá, ó. Bem no meinho do ponto. E puxei. Vou chegar aqui bem pertinho aqui, ó. E não vou puxar muito agora, porque eu tô com essa perninha aqui solta, ó. É o que eu deixei pra fazer o arremate. Eu sempre deixo, todo o meu trabalho, eu deixo um pedacinho assim, ó, pra tá fazendo o arremate, que facilita. Tá, agora eu vou vir no próximo nó, deixa eu chegar mais perto aqui, ó.
Vou colocar somente, ó, bem no meio do ponto, pegando somente a alcinha. E saio aqui no próximo, aqui, ó, bem no meio do ponto, pegando somente uma alcinha. Puxei, venho no próximo ponto, só numa perninha. Vou saindo de lá no próximo, somente numa perninha. De lá pra cá, no próximo, somente numa perninha. E saio aqui no próximo, ó, somente numa perninha. Eu vou fazer dessa forma até eu conseguir dar a volta completa aqui na minha peça. E vou finalizar e eu volto com vocês pra gente dar início na gola, tá bom? Porque esse aqui eu acho que todo mundo já sabe, né, gente? Fazer essa costura aqui, ó. Vou fazer mais um pedacinho aqui junto com vocês. Deixa eu virar assim pra ficar melhor pra visualizar, ó. Só numa alcinha, saio de lá, pego só numa alcinha, bem no meio do ponto. No próximo ponto, somente uma alcinha. E saio aqui no próximo, somente numa alcinha do nosso ponto, tá? Ó, é bem facinho. Vou fazer assim até eu chegar aqui, vou arrematar minha linha e volto pra gente dar início na nossa gola, tá bom? Bom, pessoal, já uni aqui, ó, as duas mangas tá unida, uma aqui, a outra aqui, ó. Agora, vamos pra gola. A gola é o mesmo esquema, a minha já tá pronta aqui, é o mesmo ponto, tá? O pontinho sanfonado. Gente, pra mim, eu coloquei 100 carreiras, tá? Ao total, 100 carreirinhas. Porém, aqui eu tenho somente 10 pontos baixos, tá? Faz 12 correntinhas e volta na terceira aí fazendo pontos baixos. Por 100 vezes, carreira de vai e vem, vai e vem. Aqui a minha, ao total, tem 100 carreirinhas. Passei uma carreira de ponto baixo ao redor, um pontinho baixo em cada, ó. Não tem aumento e nem diminuição, então eu tenho 100 pontos baixos aqui. Isso indica que, para mim costurar a minha gola aqui, eu vou ter que distribuir aqui, ó, 100 pontos baixos, tá? Eu coloquei desse tanto, porque para mim 100 foi o suficiente. Eu vou colocar 45 aqui no comprimento, 45 nesse outro comprimento de trás. Vou distribuir 5 aqui e 5 aqui, ó. Ela vai dar uma fechadinha, porque eu vou colocar um somente aqui em cada, aqui vai dar uma apertadinha também. Mas é isso, vamos lá, vou começar aqui com vocês, mas é coisa simples, né? Deixa eu achar minha agulha aqui. Deixa eu ver qual que eu tava usando, gente. Eu perco minhas agulhas com facilidade. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha agulha. Eu mostrei pra vocês ainda há pouco, né? Que tava estragando. Ok, arrancou um pedaço. Mas eu tenho que terminar essa peça com essa agulha, porque eu comecei com ela. Eu tenho que terminar com ela, porque se eu pegar uma 3, vai dar diferença. Se eu pegar a 2,5, também vai dar diferença. A 2 também vai dar diferença. Porque essa daqui é a 2,5. Olha só, arrancou um pedaço. Mas tudo bem, dá pra terminar aqui. A gente empurre na peleja aqui, mas dá pra terminar. Então, bora lá, pessoal. Vou colocar minha linha aqui, ó. Só fazer um pedaço aqui só pra vocês verem que não tem segredo. Vou colocar, jogar essa perninha pra trás, ó. Sempre deixando um pedaço pra você fazer o acabamento depois. E vou fazer meus 45 pontos baixos desse lado. Aqui. 5 aqui, ó. Na hora que eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês, Diva, mas como que você vai colocar 5 pontos baixos só nesse espaço tão grande? Quando eu chegar aqui, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês, tá? Que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E fechou. Aí, ele vai dar uma juntadinha assim, ó. Vai ficar bem fechadinho. Ok, é isso que eu quero. Então, eu vou fazer o meu aqui, chegando lá eu volto com vocês, tá? Pronto, fiz a minha volta até aqui, ó. Cheguei nessa lateral aqui onde fica em cima do nosso ombro. E aqui eu vou colocar 5 pontos fechados junto, pessoal, por isso que dá só 5, ó. Vou fazer dessa forma. Vou laçar lá dentro, vou puxar meu fiozinho, tirar aquele só pela metade, laço lá de novo, tiro ele só pela metade, laço de novo, tiro ele só pela metade e agora fecho tudo. Venho pro próximo. Tá vendo que eu tô fazendo ponto baixo, né? Aqui, ó. Eu não finalizo ele, volto, não finalizo, vou lá de novo. Agora, eu finalizo ele todo.
vou pro próximo. Ó, pela metade. Vou lá no... Peraí, deixa eu apertar essa alcinha aqui, que ela ficou um pouquinho larga. Deixa eu puxar minha linha aqui. Aqui, ó. Você vai vir aqui. Você já vai fazendo assim, ó, para os acabamentos ficar pro lado do avesso, tá? Tirei ele pela metade, vou lá novamente. Tirei ele aqui só pela metade, vou lá novamente. Tiro ele pela metade e fecho. Passo pro próximo. Tiro pela metade. Tiro pela metade. Tiro pela metade e fecho. Ele vai ficar tipo umas pipoquinhas, vai ficar parecendo umas pipoquinhas. Agora, venho aqui no último. Esse verde aqui vai ser nosso último motivo, ó. Tiro ele pela metade. Tiro pela metade. Tiro pela metade e fecho. E aqui eu já venho e finalizo... Ai, perdão, gente, bati aqui a agulha no suporte. Levanta a mão que levante mais, acerta no celular aqui, balança. Aqui, ó, essa parte aqui eu não vou fazer, lá onde que a gente tinha meio ponto alto, ó. Lembra que essas carreiras aqui são meio ponto alto, né? Nela eu não vou fazer, já vou vir aqui e vou fechar, porque eu já fiz do outro lado também. Então, recapitulando, gente. 3 pontos fechados junto, ponto baixo, fechado junto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, 5 motivos de ponto baixo fechado juntos, mas eu tenho aqui, ó, fechei 3 junto, fechei 3 junto, fechei 3 junto, que me dá só uma alcinha aqui, ou seja, eu fico com 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o que eu preciso para tá costurando a minha gola. Eu tive que fazer essa adaptação, pessoal, por quê? Porque a minha gola, ela tá bem apertadinha, sabe? Minha cabeça é pequena. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça, ela passou tranquilamente. Agora, se você precisa fazer ela maior, você não precisa fazer essa diminuição aqui, ó. Você vai fazer a sua gola, conta, vai fazendo e vai medindo na sua cabeça, tá? Se for de uma cliente, você precisa da circunferência da cabeça da sua cliente, sim. Se é a sua, você vai fazendo e vai medindo. Se deu mais de 100, a minha precisou de 100, mas talvez a sua precisa de mais, talvez a sua vai para 110, mais ou menos, um exemplo de carreiras de vai e vem. Aí você vai distribuir esses 110 pontos na gola, que aí talvez não precise fazer essa diminuição, talvez vai ser só pontos baixos normal. Então, essa diminuição aqui vai depender da quantidade que deu aqui, ó, porque a minha gola aqui tem 45, do outro lado 45 e 5 de cada lado. Então, deu 100, porque eu tenho 100 aqui, ó. Talvez a sua vai dar mais pontos aqui, não vai dar só 100, talvez dá mais do que 100. E aí, você vai ter que distribuir a quantidade de ponto aqui dentro, aqui, ó, tá? Ah, se deu 115, faz as continhas aí pra você distribuir os 115 dentro desse motivo aqui, do lado todinho da circunferência. Não, deu 110. Ok, distribui os 110 aqui nessa circunferência, ok? Agora, eu vou pegar a agulha, nessa parte aqui, onde que eu passei a carreira de ponto baixo, é meu ponto referência, pra mim costurar aqui, ó, a minha gola aqui. Vou costurar igualzinho eu costurei a manga. Deixa eu tirar essa linha daqui, senão acaba que vai me atrapalhar. Já tem um pouco de linha aqui na agulha, só pra mostrar pra vocês, já dá pra iniciar. Vou costurar ela igualzinho eu costurei a manga, tá? Essa aqui é onde eu acabei, eu vou colocar ela na lateral. Então, vai ficar desse lado. Qualquer lugar aqui eu vou introduzir a minha agulha, porém, agora aqui na parte da gola, eu não vou pegar só as perninhas, só uma perninha, eu vou pegar duas, porque a gola é um lugar que a gente força ela pra passar na cabeça, então eu quero que fique bem firme, tá? Vou deixar um pedacinho aqui, vou dar só um nozinho aqui pra ela não escapar, mas vou deixar um pedaço aqui pra gente tá fazendo a finalização, ó, deixa um pedaço. Peguei nas duas perninhas do ponto, venho no ponto da minha gola, pego as duas perninhas também, porque eu quero que fique bem preso, tá? E vou fazer, ó, vou no próximo ponto, saio aqui no próximo. No próximo, saio lá no próximo. De lá de novo, ó, no próximo, saio aqui, ó, pega nas duas perninhas dessa vez, tá, gente? Ó, o ponto completo. Deixa eu chegar mais próximo aqui, ó. Tá vendo? Tô pegando o ponto completo e vou sair lá. Por que que eu não vou pegar uma perninha? Porque na gola é um lugar que a gente
força a peça para passar na cabeça, talvez pode lacear esse ponto e dar buraco aqui. Então, eu não quero. Vou fazer aqui o meu aqui, ó, ao redor todinho. E volto para mostrar para vocês a peça pronta, que aí a nossa peça vai estar pronta. Gente, dá trabalho? Dá. Mas o resultado fica incrível, tá? Não é uma peça fácil, não vou falar pra vocês, é fácil, não, não é. Você tem que ter paciência. Gente, esse ponto não rende, esse ponto puff. Nossa, não rende, gente. Tem 3 dias que eu tô fazendo essa blusa, tá? 3 dias. Eu faço na parte da tarde, fica até na faixa de meia-noite, mais ou menos 1 hora crochetando. Porque de manhã não dá, de manhã eu fico cuidando da casa. Aí eu despacho as crianças pra escola e fica aqui por conta de fazer alguma coisa na casa e crochê. Mas não é uma peça fácil falar assim, eu faço ela numa sentada. Faz, se você não estiver gravando, você até faz mais rápido. Mas igual eu que tem que parar para gravar, então demora mais ainda. Mas é uma peça que fica muito bonita. E agora no inverno aí, ó, nossa, eu acredito que se fazer ela também toda numa lã natural, aí também deve ficar linda, né? Mas essa assim, carreirinhas coloridas, é bom que dá pra ver o detalhe direitinho da peça. O bom da peça colorida é isso. Cada carreira você vê o detalhe certinho. Ela numa cor só, talvez não mostraria tanto esses detalhes que ela tem, né? Então, aqui, eu vou costurar a minha golinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês a peça pronta, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Golinha costurada, as mangas no lugar, né? Já experimentei, ficou ótima, ficou perfeita no corpo, tá? Ficou bem larguinha do jeito que eu queria que ficasse mesmo, pra ficar mais soltinha. Então, tá pronta, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Daí, o inverno batendo na porta, né? Eu vou abrir ela aqui em cima aqui da minha base, vou tirar o celular do suporte pra ver se eu consigo pegar ela maior aqui pra vocês verem, tá bom? Ó, pessoal, aqui tá dando pra vocês verem, né? Ó, a manga aqui, ó. Deixa eu afastar aqui, ó. Deu o tamanho certinho, gente. Olha só que gracinha que ficou. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula. Espero mesmo, do fundo do coração, que vocês façam e mostrem o resultado. Manda lá no meu Instagram, @divadecora. Eu vou adorar receber o resultado da peça de vocês feito através da minha aula, tá? Um beijo, fiquem todos, todas com Deus e até a próxima aula.